Olá, ouvintes! A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Um Podcast, idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, Bahia. Meu nome é Luíse e hoje recebemos o reverendo James Kleber, que é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Itabuna. Bem-vindo, pastor! Obrigado, Luíse. Olá, gostaria de saudar todos os ouvintes aí do Um Podcast, é uma iniciativa aí da Mocidade Presbiteriana de Itabuna. Parabéns, Luíse, você e toda a liderança por essa ideia magnífica, de fato, cumprindo a missão de pregar o Evangelho que os vossos pais pregaram. Deus abençoe e parabéns pela iniciativa. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. E vamos ao nosso texto de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 1, os versículos 40 ao 45. Que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, e lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu de si e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. É com o senhor, pastor. Muito bem, Luíse. Belíssimo texto. Com certeza vocês que estão acompanhando aqui os episódios já viram que esse Marcos é o João Marcos, lá da comitiva missionária de Paulo e Barnabé. Não vou tecer muitos detalhes sobre isso, vocês podem acompanhar aí nos episódios anteriores. Mas 3 perguntas é importante: o que, para quem e como aquilo que Marcos escreveu. Primeiro, o que? A ideia dele era apresentar Jesus como o Filho de Deus, e isso aí apresentando a autoridade de Jesus como alguém em igual e essência a Deus e atributos. Eles entendiam isso quando Marcos apresenta ele como Filho de Deus. E por que Marcos faz isso? Ele escreve para um público que estava impregnado com essa ideia de autoridade por conta de todo o marketing do Império Romano. Só para ilustrar, o Império Romano propalava a sua Pax Romana. Eles conseguiram, de fato, prover segurança marítima, estradas seguras, e todo o poderio bélico militar ali do Império Romano era algo de impressionar. Então, basta nos lembrarmos também do slogan Curio César, César é o Senhor. A ideia ali daquela idolatria do Império, né, do governo, da força, do poder que o Império tinha. Então, Marcos pega isso como um ponto de contato e diz: não, eu quero apresentar para vocês alguém que é maior do que César, do que o Império, do que todo esse governo, toda essa força que vocês conhecem. É o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, é isso que Marcos faz e como ele faz. É isso que nós vamos ver nesse texto que Luiz acabou de ler. Em alguns episódios anteriores, por exemplo, nós vimos um endemoniado sendo curado e outras curas. Agora nós vamos ver um leproso ser curado e, posteriormente, um paralítico que não só é curado, mas Jesus diz: perdoado
estão os seus pecados. Então vejam, Jesus é o Filho de Deus que expulsa demônio, que cura doentes e que perdoa pecados. Então, indiscutivelmente, Marcos consegue um ponto de contato aí, falando da autoridade de Jesus. Quem é Jesus? Ele apresenta quem é Jesus. Não é o simples carpinteiro de Nazaré, mas é o Filho de Deus. Então vamos entender alguns preliminares aí a respeito da lepra, tendo em vista que nós vamos analisar aqui a cura de um leproso. Como viviam os leprosos? O que era a lepra? Como eles eram tratados? O que a lei dizia sobre eles? Essas coisas são importantes para nós montarmos o cenário. Lá em Levítico capítulo 13, nós vamos ter 59 versículos falando sobre a lepra, como identificar a lepra, como tratar e as leis a respeito. Luiz, e nós fazendo um paralelo aí com a Covid, nós temos lá em Levítico 13 um teste muito mais seguro do que os testes que se aplicam hoje para identificar a Covid. Nós temos lá um teste rigoroso com 59 versículos explicando como identificar então um leproso. E então a lei tratava muito a respeito disso. Então, como eles eram tratados, a lei dizia que eles deveriam ser isolados, ficar afastados da relação comunitária, inclusive da relação familiar. Eles deveriam rasgar as vestes para expor, de fato, que eles estavam contaminados. E a terceira regra, das que eu selecionei, porque são muitas regras. A terceira, aproximasse alguém deles, eles deveriam gritar 3 vezes: imundo, imundo, imundo. Isso de forma preventiva, para que a pessoa não se aproximasse ao ponto de se contaminar. Então vejam que vida difícil era a vida de um leproso. Eles estavam, de fato, numa quarentena rigorosíssima, bem diferente dessa que nós estamos. Era de fato, uma quarentena rigorosa. Tendo isso em vista, nós vamos agora olhar para o texto e extrairmos algumas lições importantes. Marcos, a partir do versículo 40, ele diz: aproximou-se dele um leproso. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é sobre essa aproximação. É uma aproximação corajosa, porque a lei proibia esse leproso de fazer isso, e ele resolve. Observe que ele é resoluto, corajoso. Ele disse: eu vou fazer. Talvez ele tenha ouvido falar, talvez não, com certeza, a respeito de Cristo, e ele alimentou no seu coração que Cristo poderia curá-lo. Então ele alimentou essa fé no seu coração. Então nós vemos aí uma aproximação corajosa, fervorosa. Ele revela a fé porque ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Ele não tinha dúvida que Jesus poderia curá-lo e curá-lo completamente. Ele se submete à soberania de Jesus, ou seja, reconhece ele como um Deus mesmo, como Filho de Deus, se aproxima de forma reverente, ele se ajoelha. Marcos registra aqui que ele se ajoelhou, Lucas vai registrar que ele coloca o rosto em terra, aí manifestando assim essa reverência, essa posição de adoração, e ele então manifesta dizendo: se quiseres, podes purificar-me, ou seja, ele não tem dúvida do poder de Jesus. O segundo elemento aqui importante dessa aproximação é que ele se aproxima para pedir o que ele precisa. Ele pede a purificação. Se quiseres, pode purificar. O que nós vemos na segunda parte agora é a resposta de Jesus. Observem bem, aqui está o centro, o objetivo de Marcos é apresentar Cristo, Filho de Deus. E ele apresenta de forma magnífica, dinâmica, singular. Versículo 41, Jesus profundamente compadecido. A ideia aqui é que Jesus sentiu a dor do leproso. Compaixão é sentir a dor do outro, se colocar no lugar
do outro. Então Jesus fez isso. E Marcos vai registrar, inclusive, essa expressão lá no capítulo 6, quando ele vê a multidão procurar Jesus. E Jesus diz o seguinte: teve grande compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus manifesta esse coração de pastor, de sentir a dor aí do outro. Então ele se compadece, mas se compadece profundamente, olha a ênfase. Ele estende a mão, ele é o Senhor sobre todo o universo, inclusive sobre os micro-organismos. Então não foi imprudência de Cristo, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele é o Senhor da criação, ele é o Deus providente e ele é o Senhor da vida. Então não há nada que limite Jesus aqui nesse universo. Então ele se aproxima, estende a mão e toca justamente o que as pessoas comuns não poderiam fazer, Luiz. Os discípulos não podiam fazer isso, as outras pessoas não podiam fazer, mas Jesus podia fazer. Ele é o Senhor da vida, ele está mostrando isso aí. Marcos está mostrando que ali é o Filho de Deus, ele é o Senhor sobre o macro e o micro. Então ele estende a mão e ele vem de encontro à maior carência, eu diria, da pessoa que está sofrendo, se sentindo solitário, desprezado. E imagino aí as pessoas que estão no leito da dor, nas UTIs, nos hospitais. A carência deles não é outra senão de Cristo mesmo, desse toque de Cristo. Então Jesus vem ao encontro da carência, ele toca. Aquele leproso necessitava da cura, mas ele necessitava do toque. Ele necessitava justamente disso. E então Jesus Cristo vem ao encontro da sua carência, toca. E a terceira coisa que Jesus Cristo faz é: eu quero, fica limpo. Então, ou ser limpo, como na versão que você leu aí. Então ele se compadece, ele responde positivamente à fé, ele diz quero, e ele tem poder para curar. E de quebra ali nas entrelinhas, já falei, ele toca, ele vem ao encontro da nossa carência. Então é importante, Luiz, destacar aqui sobre a cura, o significado da cura. A cura acompanha o ministério de Cristo para ratificar a mensagem de Cristo, confirmar a mensagem dele, do Evangelho, de que ele é o Messias e de fato ele é o Filho de Deus, bem como a cura aponta para o aspecto redentivo. Jesus Cristo é o Criador, o Preservador, mas é o Redentor. Ele está regenerando, ele veio para regenerar a criação que foi afetada pelo pecado. Essa regeneração, ela se dá em todos os aspectos. Então alguém pode dizer bem assim, mas então você estaria aí associando essa doença, essa lepra ao pecado, e Jesus Cristo não fez uma observação sobre isso, por exemplo, quando ele curou o cego, que não foi por conta do pecado dos pais nem dele, mas para a glória de Deus. Jesus Cristo estava ali falando do pecado específico do cego. Aqui nós vamos ver, em todas as enfermidades, ela tem uma relação sim com o pecado de uma forma geral, do pecado lá no início, né, na queda. Então a queda afetou, e toda a enfermidade ela vai apontar para isso, a necessidade de regeneração. Não pecados específicos, mas de uma forma em geral, a necessidade, a carência de regeneração, de salvação. Então, essa cura mostra isso. Jesus Cristo opera essa cura e essa mensagem fica aí, então, registrada. Nós vamos chegar aí, Luiz, agora, no versículo 43, onde Jesus faz uma observação, uma advertência a esse leproso. E essa advertência está registrada aí no versículo 44, que eu creio que você pode fazer uma observação aí para a gente, né, nesse verso 44. Isso. Então, né, que Jesus mandou que ele não dissesse nada e fosse ao sacerdote e oferecesse, né, pela purificação, tudo que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, no caso, né, esse homem chegando ali ao sacerdote,
O sacerdote iria ter certeza da cura e faria os sacrifícios determinados para a situação, que se os ouvintes quiserem ler, está lá em Levítico, capítulo 14, dos versículos 31 ao 32. Então Jesus, ele respeitou a lei mosaica. Ao obedecer, no caso aqui, a ordem de Jesus e mostrar-se ao sacerdote, o curado iria testemunhar de que Jesus é o Messias realmente apontado pelo Antigo Testamento. Por isso Jesus disse, para lhe servir de testemunho. E além disso também, Jesus pediu que ele ficasse em silêncio, não dissesse nada. Porque no versículo 45 diz que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Então Jesus ele pediu que o curado ficasse em silêncio, a fim de evitar que as multidões, em um fervor prematuro, atrapalhasse o cumprimento de sua principal missão. Esse ponto é importante, foi importante você destacar. Alguns teólogos chamam de segredo messiânico. Você vai ver que Jesus repreendia inclusive os demônios quando falavam que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus então repreendia, bem como dava essa instrução aí àqueles que eram curados. Agora é importante também observar, Luiz, que este homem ele não foi obediente à instrução de Jesus. No versículo 45 mostra isso, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Aqui nós temos também algo importante, um cenário importante que às vezes passa desapercebido do leitor que não observar. Quando o leproso se aproxima de Jesus, Jesus estava na cidade. O leproso ele estava proibido de se aproximar, de ter acesso à cidade. O que é que Jesus faz? Jesus restaura, cura ele e abre esse acesso para ele. Ele pode agora vir para a cidade. E o que é que o leproso faz com a atitude dele de não guardar o segredo e espalhar a notícia da cura? Jesus agora vai ter que direcionar o seu ministério para os lugares ermos, como está registrado aí no texto. Ele permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele, por conta justamente da desobediência do leproso. Mas nós vemos aí algo magnífico, porque Jesus é assim, ele é a ideia de que ele troca de lugar conosco. Então ele troca de lugar aí com o leproso, ele dá o acesso ao leproso para a vida urbana, para a cidade, para o meio das pessoas, para os relacionamentos, e Jesus vai e assume aí o lugar do leproso, ele vai para os lugares ermos. Isso é fantástico, nós temos aí uma aplicação espetacular, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Ele substituiu a morte que era nossa, nos legando vida. Então veja, a vida do leproso, que era uma vida isolada, Jesus assume aquela vida, vai para os lugares ermos, e então o leproso agora tem a alegria da verdadeira vida, que é uma vida em comunidade e restaurada. Então isso é extremamente importante e nos faz fazer algumas aplicações aí também importantíssimas. Então, o que nós vimos aqui, Luiz? Nós vimos a aproximação fervorosa do leproso, nós vimos a resposta de Jesus, a resposta amorosa, o Jesus que tem poder, tem compaixão, tem poder para curar e que responde positivamente. E nós vimos também aí o Jesus que troca de lugar com o leproso, no sentido figurado aqui, fazendo uma aplicação. E o que isso tem a ver comigo, com você, Luiz, e com os ouvintes que estão acessando aí esse episódio? Ficam aí as perguntas. Como você tem se aproximado de Jesus? É bom pensarmos nisso. Corajosamente, fervorosamente, crendo que Ele é o Filho de Deus. Quais têm sido os desejos do seu coração, as carências do seu coração? Você tem desejado o toque de Deus em sua vida? Esse toque regenerador, esse toque que vem ao encontro dos nossos anseios, que vem preencher aí esse vazio do nosso coração, essa solidão da nossa alma,
esse isolamento que o pecado trouxe para nós. O pecado veio nos separar de Deus. Jesus Cristo veio tocar em nós para nos religar a Deus. Então você tem usufruído disso. A terceira aplicação é como você tem manifestado a sua alegria pelo que Jesus fez e faz na sua vida. Você tem manifestado com alegria, com intensidade e com obediência. Aquele leproso, ele ficou realmente alegre e a sua alegria extrapolou e ele foi desobediente. A minha oração é que eu e vocês venhamos a responder a Jesus com alegria, gratidão, louvor, adoração, mas também com obediência, o que o leproso não fez. Portanto, Deus abençoe Luíse, Deus abençoe os nossos ouvintes, que esta mensagem tenha, de fato, alimentado o nosso coração. Amém, pastor. Foi uma bênção. Também agradecemos sua presença, que o Senhor também te abençoe cada dia mais. E já vou dizer aqui para os nossos ouvintes o tema do próximo episódio, que será Marcos, capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Então, muito obrigada, queridos ouvintes, pela participação de vocês, pela companhia, e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, obrigada por mais esta oportunidade, que o Senhor abençoe, Senhor, cada dia mais o pastor James, continue fortalecendo ele a cada dia. E obrigada também, Senhor, por cada um dos nossos ouvintes. Que onde este programa, esse episódio for ouvido, o teu nome seja glorificado e pessoas possam ser curadas, Senhor, assim para a tua glória e conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ouvintes, até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.